Tudo começa quando na empresa, Ramiro vai até a sala de Matias e ele fala que sabe que ele anda muito ocupado com as demandas de seu pai, mas quer saber como anda o processo de seu divórcio. E então Ramiro conta que tem um problema com o contrato dele, e que não está firmado só como se eles tivessem filhos, mas que tem algo pior, e diz que não sabe se a esposa dele ou outra pessoa alterou o contrato, porque na verdade a validade dele não é de 1 ano e sim de 10, e deixa Matias furioso. No hospital, Adriana está com Honório e Renata, e fala que está muito feliz porque vai para casa, mas Honório lembra que ela vai para a casa de Constanza, e Adriana comenta que considera como sua casa também. E então Honório pega ela no colo para colocar na cadeira. Renata fala para Honório ir à empresa porque ela vai cuidar de Adriana, e ele comenta que graças ao empréstimo que o banco deu, agora eles terão muito trabalho com seus clientes, e Adriana fala que agora só falta eles encontrarem Branca, e Renata fala que eles nem imaginam a vontade que ela tem de encontrar com essa mulher, mas Adriana pede para a amiga deixar isso com ela, e então Honório fala para elas pararem de falar sobre isso, e eles saem do quarto. Por outro lado, Branca está em uma cafeteria, quando recebe uma ligação de seu advogado dizendo que naquele mesmo dia eles irão proceder com o pedido dela. E então Branca fica satisfeita e fala que gostaria muito de ver Honório. Enquanto isso, Jerônimo está lendo o agradecimento de Gonçalo no jornal, pelo empréstimo que o banco deu à empresa Monterrubio. E em seguida ele recebe uma ligação de Luciana perguntando se ele leu o jornal, e Jerônimo fala que estava fazendo isso nesse exato momento. Então Luciana fala que Gonçalo quis pesquisar o porquê a empresa resolveu mudar de ideia, mas deixa claro que seguiu as instruções dele, e então Jerônimo agradece. E nesse meio tempo, Renata chega no estacionamento e vê que tem algo escrito no seu carro, e então procura em volta para ver se Jerônimo está por ali, e vê que está escrito que ela é a mulher mais maravilhosa do mundo. Muito furiosa, ela pega um balde com água e sabão e joga no carro, e reclama com os funcionários que não se pode mais confiar em deixar seu carro ali, e manda o homem ajudar ela a limpar seu carro. Enquanto isso, o padre conversa com Lázaro e fala que entende a frustração dele em relação a Carina, mas que não pode ajudar ele com isso. Mas Lázaro fala que não é justo que ela fique casada com Álvaro, e pede por favor para o padre o ajudar a convencer ela. Mas o padre diz que não pode, porque a igreja é a favor do casamento. Mas Lázaro diz que esse é um caso especial, porque ela não pode ficar presa a esse delinquente que é Álvaro. Mas o padre diz que não pode ajudar. Na Bonita, Matilde quer que Carina faça o seu vestido de casamento, mas ela diz que nunca fez um e não sabe se conseguiria. Então Manuela fala que pode ajudar ela a cortar, e que depois Carina faz os acabamentos. Carina comenta que toda mulher sente vontade de se casar com um vestido lindo e ser muito feliz, mas infelizmente não foi assim com ela. E então Manuela comenta que isso aconteceu porque ela não se casou apaixonada, mas tem certeza que um dia isso vai acontecer. Porém Carina não acredita, e fala que é melhor elas focarem em Matilde, porque ela sim vai se casar apaixonada, e todas ficam super animadas. Um tempo depois, Adriana chega em casa com Honório, e Constanza ajuda ela a se ajeitar, e então fala que Adriana precisa descansar, e que ela pode pedir o que quiser, e então Honório fala para a filha não pensar 2 vezes em chamar ele caso precise.
Adriana agradece e pede para o pai pedir a Matias para trazer seu computador para ela trabalhar de casa, e então Honório diz que tudo bem, e em seguida a campainha toca e ele vai atender, e então recebe a cesta de frutas que chegou para Adriana, e comenta que pediu flores e não sabe de quem é aquele presente, e então lê o cartão e vê que é de César, e furioso entrega para Adriana e sai da casa, e Constanza fica sem reação. No centro, Carla fala para Regina que foi conversar com Gonçalo, e Regina fica chocada dizendo que ela não deveria ter feito isso, e então Carla fala que elas não vão concordar em tudo, e que decidiu que depois da festa de gala vai para uma casa de repouso. E então Regina fica nervosa e fala que a mãe não pode viver longe dela, mas Carla fala que já está decidido, porque não pode conviver com ela estando com um homem casado. Antônio fala com Josefina ao telefone e acha que já está na hora deles começarem a colocar seus planos em ação, e Josefina concorda dizendo que já tem uma ideia. E Antônio diz que eles precisam se encontrar para definir o que vão fazer, e ela diz que sim, e que não vê a hora de Regina e Gonçalo pagarem por isso, e Antônio concorda. Enquanto isso, Constanza vai até o quarto e fala para Adriana que vai dizer a César para não ir até lá, porque não quer incomodar Honório, mas Adriana fala para ela não fazer isso, porque senão vai se sentir mal de ter aceitado ir para a casa dela, até porque César tem se comportado muito bem com ela. E então pede por favor para Constanza deixar ele ir até lá, e ela diz que então tudo bem. No povoado, Alzira vai até Ezequiel e pergunta se pode conversar com ele. E Ezequiel sem paciência pergunta o porquê ela não esperou até chegar em casa. Mas Alzira fala que não pode conversar sobre isso na frente de Paulinho, e então ele manda ela falar logo. Alzira pergunta quando ele pode ir até o consultório para falar com a sobrinha do padre, porque ela vai fazer um exame para saber se o bebê que ela está esperando é filho dele, e então Ezequiel fala que nunca, e que isso não importa para ele, porque ela já destruiu tudo que eles tinham, e deixa Alzira triste. Na mansão, Matias quer saber de Roberta o porquê o contrato foi alterado para 10 anos ao invés de 1, e então ela fala que não sabe, e que assinou o contrato na frente dele, e Matias diz que se não foi ela então com certeza foi a mãe, e então Josefina chega e pergunta do que ele está acusando ela dessa vez. Em um restaurante, Renata conta para Augusto que um anjo da guarda ajudou a empresa do pai dela, porque o banco decidiu dar o empréstimo, e então ele diz que fica muito feliz por ela, e em seguida Jerônimo chega, e Augusto quer saber o que ele está fazendo ali, e Jerônimo fala que aonde sua esposa estiver ele também vai estar. Augusto quer ir para cima de Jerônimo, e então ele manda Augusto se acalmar, e fala que ela é sua esposa, e Renata fala que em breve isso vai acabar, porque eles vão se divorciar. Então Jerônimo fala que enquanto eles não assinarem os papéis ainda serão casados. Augusto quer que ele saia de lá, e então Jerônimo fala que já vai e fala para ela aproveitar o momento, e nisso um telão aparece perto deles, e começa a passar as fotos de Jerônimo e Renata. E então Augusto furioso sai e Renata fica muito emocionada ao ver as fotos com as frases de amor que Jerônimo mandou colocar. De volta à mansão, Josefina fala que o contrato foi revisado por Ramiro, mas Matias fala que o que ele deu para assinar estava 1 ano de contrato. E então Roberta pega o papel e fala que estava daquele jeito quando ela assinou, e Matias fala que vai anular essa palhaçada agora mesmo. Roberta pergunta se eles vão se divorciar,
E Matias diz que sim. E então Josefina fala que eles não podem fazer isso agora. E Roberta diz que vai ficar muito mal falada no círculo de amizades. E a mãe pede para Matias estender isso por pelo menos 1 ano. Mas ele diz que não. Porém, Roberta pede para ele pensar bem, porque já basta o escândalo da empresa e eles não precisam de outro. No restaurante, Augusto volta e fala que foi reclamar com o gerente por permitir aquelas coisas, e então Renata diz que está tudo bem, e que Jerônimo tem razão, porque os dois viveram coisas muito bonitas, e então Augusto fala para ela não chorar por ele, mas Renata fala que não está chorando por Jerônimo, e sim porque teria a possibilidade de salvar seu casamento se as circunstâncias fossem diferentes. Na empresa, Gonçalo fala para Regina que a morte do detetive pegou ele de surpresa, mas garante que vão encontrar a filha dela, e também recuperar o carinho da mãe dela, porque quando sair seu divórcio eles vão se casar, e então Regina pergunta se isso realmente vai acontecer, e Gonçalo garante que sim, e que ele vai pedir a mão dela a Dona Carla, assim que assinar os papéis do divórcio. Constanza recebe Jerônimo em sua casa, e ele conta que acabou de fazer mais uma de suas loucuras, mas que não sabe se está se passando por ridículo, e se Renata vai mudar sua atitude. E então Constanza fala que conhece sua sobrinha, e que com certeza isso está fazendo ela muito feliz, e ele fica mais tranquilo. Na Bonita, Carlos chega gritando por Matilde, que vem da cozinha perguntando o que aconteceu, e ele conta que seus pais chegarão na fazenda naquele fim de semana para pedir a mão dela, e Matilde fica surpresa pela rapidez. E ele diz que sim, e que precisam ajeitar a casa e tudo para o casamento. E Matilde quer saber se o pedido vai ser ali na Bonita. E Carlos diz que sim, porque Jerônimo autorizou. E então ela fica muito feliz e os dois se beijam. No povoado, o padre fala para Marina que se sente um pouco culpado porque o casamento de Carina e Álvaro chegou nesse ponto, mas que não pode aconselhar ela a se divorciar, porque isso precisa ser uma decisão deles. Marina pergunta quais os motivos para a anulação perante a igreja, e então o padre começa a listar os motivos, e comenta que um deles é engano, assim como aconteceu com Renata e Jerônimo, e então Marina fica interessada, mas o padre não está querendo entrar nesse assunto, mas ela fala que tem todo o tempo do mundo para ouvir. No consultório, Jerônimo vai buscar os livros de Marina, e então a enfermeira fala que vai pegar na administração, e então ele fica sozinho na sala e vê um envelope com o nome de Roberta Monterrubio. E em seguida a enfermeira volta com os livros, e então ele vai embora. Renata chega em casa e fica chocada com a quantidade de flores, e pergunta quem mandou aquilo tudo para Adriana, mas ela diz que não são dela, e então pergunta para Constanza, que também nega, e então Renata, já desconfiada, pergunta quem mandou aquilo tudo, e então Constanza entrega um bilhete para ela. Renata vê que é de Jerônimo, dizendo que não sabe qual é a flor preferida dela, e então resolveu levar todas que estavam na floricultura, mas depois quer que ela diga qual ela mais gosta para ele dar uma todos os dias. Renata fica furiosa e rasga o bilhete, e então Adriana fala para a amiga não ser amargurada. Mas ela diz que Jerônimo está em toda parte e parece que quer deixar ela doida, e então Constanza pergunta se ela também não está louca de amor. Matias conta para Gonçalo sobre o contrato, e fala que Roberta pediu para eles não se divorciarem agora porque a sociedade vai ver ela com maus olhos. E então Gonçalo pergunta o que o filho decidiu,
e ele diz que não sabe, mas que não se importa com a opinião da sociedade, e pergunta qual é a opinião do pai, e então Gonçalo fala que nunca foi a favor desse casamento, e que vai apoiar o filho no que decidir. De volta à casa de Constanza, Renata lê os bilhetes que Jerônimo deixou em cada arranjo, e então Constanza e Adriana falam que ela deveria perdoar ele, mas Renata fala que não é tão simples porque ela foi enganada, e então Constanza aconselha a sobrinha e fala que se ele mudar de atitude, e os dois recuperarem a confiança, então tudo vai dar certo, e que elas podem seguir juntos, e deixa Renata pensativa. Enquanto isso, Inês agradece a Regina pela visita, e então fala que vai conversar com Carla como ela pediu, e vai oferecer a casa caso ela queira morar com eles, e Regina agradece, e fala que não quer que ela vá para longe, principalmente estando chateada com ela, e então Inês garante que vai conseguir convencê-la. Na mansão, Gonçalo espera por Josefina, e ela chega contente dizendo que não está acreditando que ele reconsiderou e voltou, mas Gonçalo diz que não, e que só foi entregar pessoalmente o documento de divórcio para ela assinar. Josefina fica chocada e fala que deixou bem claro que nunca vai se divorciar dele, mas Gonçalo fala que as leis mudaram, e que só é preciso que um queira, e o divórcio é concedido, e garante que se ela não assinar, vai até as autoridades resolver isso sozinho. No hotel, Roberta fala para Augusto que entende ele estar irritado porque Jerônimo está tentando reconquistar Renata, mas não entende o porquê ele está preocupado. E Augusto fala que a atitude de Renata em relação a isso não está favorável. Mas Roberta garante que ela jamais vai perdoar ele, mas Augusto não tem tanta certeza, mas diz que quer ela para ele, porque jamais sentiu nada por uma mulher como sente por Renata, mas Roberta deixa claro que Renata jamais vai sentir por ele o que sente por Jerônimo. Na mansão, Josefina fala para Gonçalo que ele está fazendo ela se sentir como um objeto, e ele diz que foi assim que ela fez ele se sentir a vida inteira, e fala que se precipitou em pedir ela em casamento, e Josefina manda ele parar, e ele diz que ela tem razão, e que não vem a caso continuar falando sobre isso, até porque agora ele já está liberado de tudo isso, e então vai embora. Josefina fica revoltada e joga tudo que está na sua frente, e então fala que não quer deixar de ser a senhora Monterrubio, muito menos para Regina ocupar seu lugar. Renata recebe uma mensagem de Jerônimo dizendo que ela não falou qual é a flor preferida dela, e então Renata resiste e fala que não vai responder. Mas depois pensa que talvez sua tia tenha razão, e resolve responder e fala que eles não podem ficar dessa forma, e que precisam conversar. E então Jerônimo propõe que eles se vejam no apartamento dele às 3, e então ela fica meio em dúvida, mas depois diz que tudo bem, e então fala que seja o que Deus quiser. Na Bonita, Carlos experimenta a comida que Matilde fez e fala que está maravilhosa, e ela comenta que precisa saber o que os pais dele gostam de comer para fazer nesses dias. Em seguida, Lázaro chega com o resultado de seu exame, e fica muito cabisbaixo. Então Matilde fala que eles estavam tão distraídos com o casamento que esqueceram disso, e então pega o exame para ver o resultado. E fica muito feliz porque ele passou e então todos ficam super contentes. Carlos olha a nota dele e fala que Lázaro foi muito bem para quem estudou sozinho, e então garante que vai ensinar tudo o que sabe para ele, e então Lázaro agradece muito, e Matilde diz que agora ele tem um motivo para sorrir,
Gonçalo fala para Ramiro que já conversou com Josefina e manda ele colocar todos os bens que ela tem direito, e diz que quer estar divorciado dela o quanto antes. Na mansão, Roberta vai até sua mãe e pergunta o que aconteceu, e ela fala que está tudo fora de controle, e que não acredita que as leis não protegem mais mulheres como ela. Roberta fala que agora ela terá que se conformar com o título de ex-esposa de Gonçalo Monterrubio, e espera que ele não resolva tirar o sobrenome que deu para ela e Renata também, e Josefina diz que jamais vai permitir isso. Ela fala que fica mais irritada porque ele quer se divorciar para se casar com Regina, mas garante que isso não vai acontecer, e Roberta pergunta o que ela vai fazer para impedir, e Josefina diz que não sabe, mas garante que Gonçalo jamais vai viver longe dela. E nesse meio tempo, Matias leva Adriana para a mesa, e Constanza também se junta a eles para tomar café. E em seguida Renata chega e Adriana pergunta o que está acontecendo, que ela está tão motivada, mas ela disfarça dizendo que sempre é assim, e depois começa a pensar no encontro com Jerônimo. E ele também está no apartamento pensando que se ela aceitou é porque existe uma possibilidade. Por outro lado, Honório sai do prédio e é abordado pela polícia. E então o policial fala que ele está sendo acusado de fraude contra a senhora Monique de La Ribeira, e nisso Branco está dentro do carro muito feliz por ver Honório ser preso. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.